Brasileiros campeões no UFC. O UFC iniciou na década de 90, criado pela família Gracie. Royce Gracie foi o primeiro campeão no UFC 1 em 1993, depois venceu o UFC 2 e 4, ambos em 1994. Não havia limite de peso nem de tempo, a luta acabava por finalização ou nocaute. Para ser campeão, o lutador deveria vencer 3 lutas no mesmo dia. Royce faz parte do Hall da Fama do UFC. Marco Ruas foi campeão no UFC 7 em 1995. O cara é uma lenda do Vale Tudo e o criador do MMA atual. Entendeu que o lutador deveria se especializar em todas as modalidades de luta. Dono da frase: se você soca e chuta, eu agarro. Se você agarra, eu soco e chuto. Vitor Belfort foi campeão no UFC 13 em 1997 e no UFC 46 em 2004. Belfort foi o lutador mais jovem da história a receber do mestre Carlson Gracie a faixa preta no jiu-jitsu brasileiro. Vitor também foi o lutador mais jovem da história a vencer no UFC 13 aos 19 anos de idade. Por isso recebeu o apelido de O Fenômeno. Murilo Bustamante foi campeão dos médios no UFC 35 em 2002. Depois migrou para o Pride. Com um jogo de chão clássico e mãos rápidas e um estilo de luta agressiva, se manteve no topo dos médios por mais de uma década. Além do MMA, Bustamante ganhou vários títulos mundiais de jiu-jitsu. Anderson Silva foi campeão no UFC na categoria peso médio de 2006 a 2013. O Spider conquistou 17 vitórias consecutivas e 10 defesas de título. Teve a sequência interrompida no dia 6 de julho de 2013, quando perdeu o cinturão para o desafiante Chris Weidman. Spider é considerado um dos maiores lutadores de MMA da história. Rodrigo Minotauro foi campeão interino do UFC em 2008, sendo o primeiro peso pesado campeão do UFC e Pride. Foi protagonista de uma das maiores lutas do Pride, quando venceu o gigante Bob Sapp. Nesta luta, o brasileiro foi lançado ao chão de cabeça para baixo com extrema força, porém conseguiu sobreviver e finalizou o oponente no segundo round. Rodrigo Minotauro faz parte do Hall da Fama do UFC. Lyoto Machida tornou-se campeão no UFC 98 em 23 de maio de 2009. O confronto entre Lyoto Machida e Rashad Evans foi a primeira disputa pelo cinturão realizada por 2 lutadores invictos. Nesta luta, Lyoto aplicou um nocaute brutal sobre Rashad Evans. Maurício Shogun, uma lenda do Pride, conhecido pelos chutes tiro de meta, foi campeão no UFC, derrotando Lyoto Machida no UFC 113 em maio de 2010. Esta luta foi uma revanche. Na primeira luta, Shogun perdeu por pontos. Muitos acharam que Maurício Shogun havia vencido. Além do UFC, Shogun também foi campeão no Pride em 2005. Maurício protagonizou lutas épicas e brutais ao longo da carreira. José Aldo tornou-se o primeiro campeão dos pesos-penas do UFC, recebendo o cinturão oficial em 20 de novembro de 2010 no UFC 123. Aldo foi um dos campeões mais dominantes da organização, estando no topo por 6 anos consecutivos. Perdeu o cinturão no UFC 194 para o desafiante Conor McGregor. A luta durou apenas 13 segundos. É melhor esquecer esta noite. Aldo voltou a conquistar o título de campeão interino no UFC 200, vencendo Frank Edgar. Júnior Cigano tornou-se campeão dos pesos pesados no UFC On Fox em 2011, ao derrotar em apenas 1 minuto e 4 segundos o campeão Caim Velasquez. Cigano teve uma ascensão meteórica no UFC.
chegando a disputar o cinturão em apenas 3 anos após sua primeira luta no evento. Caim Velasquez recuperou o cinturão, vencendo o cigano em mais 2 revanches. Renan Barão se tornou campeão interino dos pesos galos no UFC 149 em 2012, vencendo o americano Uriah Faber. Até chegar ao título, Barão vinha de incríveis 30 vitórias consecutivas. Renan Barão, após perder o título, despencou, perdendo quase todas as lutas, tornando-se um lutador irreconhecível. Fabrício Werdum, um dos lutadores mais irreverentes da organização, tornou-se campeão no primeiro TUF América Latina em 2015, vencendo o então campeão Caim Velasquez. Os 2 lutadores foram os treinadores do TUF América Latina. Werdum, após dar uma surra na trocação, conseguiu encaixar uma guilhotina enquanto Velasquez, no desespero, tentou derrubá-lo. Em 2016, o brasileiro perdeu o título no Brasil no UFC 198 para o americano Stipe Miocic. Rafael dos Anjos tornou-se campeão no UFC 185 em 2015, quando enfrentou o americano Anthony Perez. Dos Anjos não respeitou um dos lutadores mais impressionantes do MMA e atropelou o americano, rendendo o prêmio de performance da noite. Cris Cyborg é considerada para muitos especialistas como a melhor lutadora de todos os tempos. Foi campeã peso-pena feminino em 2017 no UFC 214, vencendo por nocaute a americana Tonya Evinger. Antes do UFC, Cris Cyborg foi campeã do Strikeforce e Invicta FC. É a única mulher a conseguir um Grand Slam do MMA. Amanda Nunes foi a primeira brasileira a se tornar campeã do UFC e a única a ser campeã em 2 categorias. Em 2016, no UFC 200, a leoa finalizou Miesha Tate com o mata-leão ainda no primeiro round da luta principal. Amanda tirou o cinturão de Cris Cyborg no UFC 232 em 2018, com um nocaute em apenas 51 segundos de luta. Cyborg não sabia o que era perder há 13 anos. Amanda atualmente é a lutadora mais dominante do UFC. Jéssica Andrade foi campeã no UFC 237, conquistando o cinturão do peso palha. Venceu Rose Namajunas, aplicando um batistaca, fazendo jus ao apelido de Jéssica Batistaca. Infelizmente, perdeu o cinturão na primeira defesa contra a lutadora chinesa Zhang Weili. Zhang Weili. Deiveson Figueiredo, o deus da guerra, conquistou o cinturão peso-mosca no UFC Fight Night Figueiredo vs Benavides 2. Deiveson já havia vencido Benavides, mas o brasileiro ficou acima do peso e não teve direito ao cinturão. Deiveson Figueiredo tem um estilo agressivo, sempre proporcionando ótimas lutas. É espetáculo garantido. Charles Oliveira, após 11 anos de serviços prestados ao UFC, tornou-se campeão em 2021 no UFC 262, vencendo o americano Michael Chandler. Do Bronx, é recordista de finalizações no UFC. Conquistou a chance de disputar o cinturão após 8 vitórias consecutivas. Com o título, foi para 9 vitórias consecutivas. Estes são, até o momento, os brasileiros que já foram ou são campeões no UFC. Espero que tenham gostado desta longa história, em que os brasileiros foram peças fundamentais para o sucesso do MMA. Um forte abraço!